do que nós falamos. Senhor Jesus, nós entramos em tua presença nesta noite para dizer que nós desejamos ser mulheres moldadas à imagem e semelhança do Senhor. Queremos amar como o Senhor ama, queremos andar como o Senhor andou aqui na terra, queremos ser uma referência, Pai, de mulheres que estão fazendo algo pelo Senhor na terra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite. Usa a minha vida como um farol na escuridão, na dúvida, naquilo que as mulheres precisam ouvir esta noite. Eu me coloco à disposição do teu Espírito, é o teu Espírito Santo que vai falar com cada uma de nós, Pai, assim como o Senhor já falou comigo através dessa palavra, que o Senhor fale aqui também. Fique à vontade, Espírito Santo, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém, meninas. Como vocês estão? Boa noite para vocês. A paz, estou bem. Paz do Senhor, Aline. A Aline, primeira vez que está aqui com a gente, né? Ela não estava participando, as outras aqui, a maioria estava participando da mentoria Liderança Descomplicada. E o tema de hoje, meninas, é um tema, como eu disse lá no nosso grupo, é um tema meio, vamos dizer assim, que às vezes a gente interpreta de forma errada, ou não sabe bem o que está falando, ou até mesmo está falando da maneira correta, mas não compreende, né? O tema do nosso estudo hoje é Destronando Jezabel, e nós vamos libertar a liderança cristã da manipulação, seja a nossa ou seja outra, né? A gente vai aprender a identificar esse tipo de liderança cristã que carrega essa manipulação aí, que é a principal característica de Jezabel. Então, quando a gente fala de Jezabel, as coisas que a gente se lembra não são coisas muito agradáveis, não, né? Falar de Jezabel é falar de algo que já vem na nossa mente, algo ruim. Então, eu quero deixar aqui para vocês primeiro o texto de referência que eu vou usar, tá? Ele está em Apocalipse, no capítulo 20, e ele vai do 18, eu vou ler com vocês até o 25. Ele fala assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Quando eu li esse texto, eu fiquei encantada com esse texto, porque esse texto tem algo tão profundo para nós, meninas, ele é tão profundo, quando nós começamos de primeira já a analisar esse texto, ele já vem falando de quem são essas palavras? De Jesus. São palavras do Filho de Deus. Então, o primeiro ponto que nós, como estudiosas da palavra, precisamos entender é isso. Quem está falando o texto? Jesus. E aí, me chamou muita atenção quando ele diz que ele conhece as obras da igreja. Ou seja, tem amor, tem fé, tem serviço, tem perseverança, e ele ainda fala assim, sei que está fazendo mais agora que no princípio. Ou seja, está fazendo. É uma igreja atuante.
Talvez você vai pensar em alguma igreja, de repente até a igreja que você participa mesmo, uma igreja atuante nas obras, tem feito muita coisa. Aí só que vem no versículo 20, vem dizendo assim, no entanto, quando fala isso, no entanto, tem algo que está ali que não está legal, que precisa ser removido. E ele fala, você tolera Jezabel. E aí, é aqui que eu quero falar com vocês, porque muita gente, ao se referir a Jezabel, fala como se Jezabel fosse um espírito. E fala, vamos expulsar o espírito de Jezabel. E tem como se fosse o espírito dela, gente. Muita gente pensa que é o espírito da própria Jezabel que está ali entranhado em alguém, fazendo algo, né? Com que aquela pessoa se movimente no mundo espiritual de alguma forma. Nós vamos compreender o que o texto está nos dizendo na verdade. Olha, o que essa mulher fazia? Com seus ensinos, ela induz os meus servos, ou seja, aqui está falando não com seu espírito, mas com seus ensinos. Ou seja, aprenderam algo com ela. E o que o povo aprendia? Imoralidade sexual, comer sacrifícios, né, que eram alimentos que eram dos ídolos. Então, isso é uma questão até mesmo da cultura pagã daquele tempo. Então, ele vem falando aqui que deu tempo para ela se arrepender, mas ela não quis. Então, não quis se arrepender. E por isso, uma grande maldição ia vir sobre ela, e com ela também os que cometessem adultério. Ou seja, quem aprende uma certa doutrina e segue essa doutrina, ou vai ter a recompensa, assim como aquele que está ensinando, ou vai carregar também uma maldição, como aquele que está ensinando. Então, o texto é claro quando diz assim, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Ou seja, talvez eu fui liderada por muito tempo, ou algo ruim, né, tinha dentro de mim, mas eu me arrependi disso, e o Senhor me perdoa, ele é perdoador. E no verso 23 fala assim, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Ou seja, saber que tem um Deus que sonda a sua mente e o seu coração, te traz paz ou preocupação? Eu estava pensando isso esses dias, sabe? Falei, gente, a gente às vezes tem pensamentos que não são legais, né? Não sei se é só comigo, mas tem hora que a gente tem uns pensamentos, tem hora que dá vontade de matar um, né? E aí algumas coisas assim que não são legais, aí eu penso assim, nossa, Jesus sondando minha mente agora, gente, o que vai ser de mim? E Jesus sondando minha mente? Então eu preciso me arrepender quando vem esses sentimentos, esses pensamentos. Quanto mais essas pessoas que seguem ensinos falsos, ensinos que não estão de acordo com a palavra, que não estão de acordo com aquilo que Deus pede do seu povo, né? Não, no verso 24 ele segue dizendo que aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como se diz, os profundos segredos de Satanás. Ou seja, esta mulher, ela sim, era possuída por um espírito que era de Satanás. Ou seja, ela tinha esse espírito. Então, pode ser que hoje pessoas também recebam esse mesmo espírito. Mas de quem, gente? De Jezabel? Não, de Satanás. Então, o espírito é de Satanás. Satanás e seus demônios que ficam aí, atuando, né, para todo canto. Então, aqui já desmistifica para nós que o espírito é de Jezabel, o espírito é de Satanás. E Jezabel era influenciada por esse espírito aí para agir como agia. E aí ele fala que não vai pôr carga sobre esse povo. E ele dá um conselho. O verso 25, que é o último que eu li para vocês, dá um conselho. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Ou seja, aqueles que estão ali no meio do povo, que estão com as obras de amor, com as obras de serviço, tudo aquilo que eu falei no início, que a igreja, que Deus via que a igreja tinha, ele falando, vocês que estão fazendo isso aí, tão somente se apeguem com firmeza, até que eu venha. Ou seja,
Eu vou ter que buscar servir o Senhor, andar em obediência, estar ali na luz do Senhor, até que ele venha. Isso não é um dia, não é dois, é até que ele venha, porque senão eu vou ter brechas para que espíritos malignos venham e façam comigo como fez com Jezabel, da mesma forma. Então, quando nós nos expressamos dessa forma, quando nós dizemos isso, é bom, é importante conhecer sobre isso. Então, eu quero começar essa aula de hoje falando com vocês sobre a Jezabel histórica. Nós precisamos conhecer um pouquinho mais dessa mulher, que às vezes a gente conhece por alto, mas conhecer de uma forma um pouquinho mais profunda, para a gente entender o contexto, por que aconteceu dessa forma, por que ela era assim, né? E a gente vai esclarecer melhor as nossas dúvidas sobre isso. Então, quando se fala Jezabel, a primeira coisa que vem na mente, uma mulher malvada, uma mulher má, uma mulher idólatra, sedutora, impiedosa, entregue ao pecado. E nós sabemos que ela se tornou rainha de Israel por causa da maldade de Acabe. O que acontece? O Senhor já havia falado para o povo que eles não deveriam se misturar com outros povos. Deus não se agradava do casamento do povo dele com o povo que não era parte daquela nação escolhida. Por quê, gente? Por que Deus não se agradava? Ai, Deus é mau, ou Deus... Não, porque Deus já sabia que esse povo, que não era o povo escolhido, eles tinham uma cultura em que adoravam deuses pagãos. A cultura deles era uma cultura que não era de um Deus somente. Não. Ali vários deuses existiam. Então, Deus já sabia que se o povo se misturasse com esse povo, ia ser o quê? Influenciado. Porque os povos pagãos iam incitar esse povo de Deus contra o Senhor. E eu tenho muita convicção, gente, de que tanto o ambiente como companhias moldam, sim, a nossa personalidade, ajuda a ser quem nós somos. Começa a andar com uma turma, por exemplo, que é uma turma fitness, que só faz academia, começa a sair só com essas pessoas. Daí a pouco você já está se sentindo tão culpado de estar comendo errado, que você quer começar a comer direito. Você quer começar a se alimentar melhor. Você já se sente culpado de estar se alimentando mal. Alguma coisa vai mudar no seu pensamento. Ou então você para de andar com essa turma. Você fala assim, não dou conta de andar com essa turma, não. Ou então, se você começa a andar com um certo grupo de pessoas, você começa a se mover como eles, gente. Isso é natural. Não é só adolescente que faz isso, não. Começa a andar com pessoas de certo tipo de pensamento, de ideias. Daí a pouco você está pensando igual eles. Então, Deus, já sabendo disso, não se agradava dessa mistura. Então, o que acontecia, gente? Nós sabemos que o casamento ali entre Jezabel e Acabe não era algo do agrado de Deus, porque Acabe era para ser um rei bom, era para ser um rei que servia o Senhor, mas não foi. Nele também havia maldade, por isso não obedeceu essa ordem do Senhor. E aí, o que acontecia, gente? Para que ela conseguisse fazer o povo virar as costas para Deus, ela precisou e ela tentou a todo custo eliminar os profetas. Vocês lembram da grande perseguição que o livro de Reis conta? Se você se lembra da história de Elias, por exemplo, né? Vocês vão se lembrar como ela perseguia os profetas de Deus e desejava matá-los mesmo, eliminá-los. Por quê? Se não tivesse ali um profeta para entregar as palavras de Deus, para falar o que Deus queria, o povo ia desanimar de caminhar com o Senhor. Então, o povo ia para onde? Onde estava sendo profetizado alguma coisa, onde estava sendo entregue alguma coisa referente ao Senhor. Então, o primeiro passo dessa mulher, gente, era mesmo calar os profetas de Deus. Ela tentou, mas quando Deus protege, não tem quem faz, né? Então, essa mulher, ela foi mencionada a primeira vez em 1 Reis, no capítulo 16. Eu li para vocês Apocalipse, já lá no Novo Testamento. E aí vocês vão falar, mas Jezabel já não estava viva lá mais não, né? Quantos anos se passaram? Essa Jezabel histórica que eu estou falando para vocês
foi uma mulher do tempo da primeira aliança de Deus com o seu povo. O nome do pai dela era Etibaal. E ela se casou com Acabe, que era rei de Israel. Esse Etibaal, ele era um rei pagão, tá? Então, ele tinha uma cultura de adorar vários deuses. Então, esse nome mencionado já na última vez nas Escrituras, que é Apocalipse 2, está se referindo a uma outra mulher, no sentido, gente, de uma mulher que tem o mesmo espírito de Jezabel, no sentido de fazer as mesmas coisas, no sentido de doutrina. Aqui não como pessoa, mas como doutrina. É uma referência simbólica a Jezabel, esposa do rei Acabe. Então, isso aqui precisa ficar muito claro para a gente não achar que ele estava falando ali de uma forma literal. Então, era uma forma simbólica. Até aqui deu para vocês entenderem, meninas? Ficou alguma dúvida? Manda um joinha aí se vocês estão entendendo, para mim saber que vocês estão acompanhando, porque senão eu corro demais aqui, talvez vocês estão perdidas. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, pode levantar a mãozinha aí, que eu vejo a mãozinha levantada, e deixo vocês falarem também, tá? E aí, quando eu vou para a Escritura, olhar para as Escrituras, porque, gente, Bíblia responde Bíblia. As respostas estão todas nas Escrituras. O que diz em Efésios 6:2? Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, aqui já há uma resposta muito clara para nós, que a nossa luta não é contra Jezabel. Não é. É contra os principados e potestades. Ou seja, eu não vou atribuir a guerra, a luta, à pessoa, mas à doutrina de demônios. Essa doutrina que era ali infiltrada através de Jezabel, que era a cultura de adorar outros deuses, a cultura de sexualidade ali aflorada, essa cultura de manipulação, tudo isso, gente, é a doutrina de demônio. Então, tanto no Novo Testamento quanto no Velho, essa figura de influência maligna e manipuladora é Jezabel. Por isso nós falamos espírito de Jezabel. E só que a gente tem que entender que ela não é só uma mulher pagã. Ela poderia estar infiltrada no meio do povo de Deus. Aí aqui você percebe comigo. Por que o texto de Apocalipse não está falando da Jezabel histórica, mas está falando de algo infiltrado no meio do povo de Deus. E aí, quando a gente olha para certas igrejas, certas pessoas, aí a gente refere-se dessa forma. A gente fala assim, fulano tem espírito de Jezabel, misericórdia. E aí a gente, às vezes, fala dessa forma, não como o espírito que é dela, que reencarnou nessa questão, mas é quando a gente vê uma pessoa malvada demais, uma pessoa manipuladora, e até mesmo no meio do povo de Deus, gente. Então, não é apenas um personagem histórico, não é só a mulher daquela época, não é a rainha má daquela época, é um sistema de liderança. E opera em muitos ambientes ainda, tanto no ministério como em relações, causando destruição, confusão emocional e afastamento da verdade. Eu posso dizer que, na terapia, se eu fosse olhar terapeuticamente, com certeza, essa mulher é uma narcisista. A característica dela é narcisista, ou seja, controladora, manipuladora, tudo é ela é o centro. Com certeza, de fato, seria isso, né? Então, e isso causa, gente, um grande, grande problema emocional nas pessoas. Só revisando com vocês aqui quem foi, então, essa rainha histórica, né? Ela foi casada com o rei Acabe, vocês vão encontrar a história dela lá em 1 Reis, no primeiro livro, né, de Reis. Ela era idólatra, manipuladora, perseguidora dos profetas. Ela usava a sua posição para controlar decisões e pessoas,
Tanto que quando nós vamos ler, nós percebemos o quê? Um rei que era, vamos dizer assim, escondido ali por trás de uma mulher. Então, ela instaurava os cultos a falsos deuses, principalmente ao deus Baal, que era o principal ali. O símbolo, então, de domínio espiritual e emocional é muito ligado a Jezabel. E aí, o engano é a gente achar que não, esse espírito pode ser simplesmente repreendido em nome de Jesus. Vamos repreender esse espírito e ele vai embora. E não é bem assim. Mesmo que sendo um demônio, a gente às vezes fica conectado muito a isso quando a gente olha para mulheres. Já reparou? Falou que a Jezabel acha que o espírito de Jezabel está numa mulher por causa dela ser muito sensual, por causa dela usar batom vermelho, por causa dela usar a unha vermelha. Não, aquela ali parece ter o espírito de Jezabel. E não tem nada a ver com isso, gente. Não está ligado nessas características. Tanto homens como mulheres podem ser influenciados pela doutrina de Jezabel. Então, gente, isso precisa mais que ser denunciado, mas espiritualmente é uma luta, é uma guerra para que a pessoa se veja, para que a pessoa entenda que tem espíritos malignos atuando a partir de uma doutrina. E doutrina não adianta expulsar demônio, não. Aí eu vou expulsar o demônio, mas continuar abraçada com a doutrina? Não é possível. Então, sendo uma doutrina, nós precisamos saber que tanto homens como mulheres podem guiar as suas vidas a partir dessa doutrina. E as consequências de um ambiente, né, na vida de quem segue isso, ela é terrível, né? Então, nós vamos agora, a partir desse momento na aula, olhar para esse perfil de liderança jezabélica, para que a gente possa entender. A Ângela colocou, da mesma forma que o espírito de pomba gira, né? Deixa eu ver aqui, no comentário dela aqui. Domina homens e mulheres. O que acontece com esses nomes, gente? A Bíblia não se refere a espíritos com nenhum nome assim, nenhum nome, nem de pombagira, nem de tranca-rua, nada disso. Isso veio de uma cultura em que foi-se identificado os tipos de demônio que atuavam e foi dado esses nomes, tá? Então, por isso, mas é muito forte porque, por exemplo, o espírito de pombagira, o que é isso? É um espírito que domina tanto o homem como a mulher na área da sexualidade. Ela fica com a sexualidade muito aflorada, então tem um tipo de espírito que domina a carne dela ali, tá? Por isso é chamado de pombagira. Para cada tipo de pecado existe um tipo de espírito que atua. Por isso que é falado por esses nomes assim, tá? Então, vamos ver o perfil dessa liderança, então. Primeira coisa, né, gente, que falar de Jezabel é lembrar disso, controladora. Segunda, autoritária, sedutora, carrega uma falsa espiritualidade. Insegurança, pasmem, mas insegurança, vocês vão entender por quê. E desconectada completamente de Cristo. Quando eu falo que é controladora, ela usa manipulação para poder levar os membros do seu grupo, da sua igreja, né, sendo a pastora, ou sendo a líder de mulheres, ou sendo o seu pastor, usa de manipulação. Ou seja, não, nós precisamos fazer dessa forma porque Deus me falou dessa forma e não pode ser diferente. Quando, na verdade, só quer controlar. Ou então fica lançando culpa. Se não fizer dessa forma, vai pagar um grande preço. E vai fazendo aquela chantagem emocional com o membro, e o membro com medo não se afasta dali, tá? Outra questão que ela é autoritária, ela fica o quê? Impondo através do medo, ou impondo, né, o que ela acha de uma forma assim que a pessoa vai ficar presa naquilo ali sem ter coragem de sair daquilo que ela está ensinando. Sedutora, né, gente? Ela usa a influência para desviar líderes ou liderados. A influência, já reparou, tem gente que tem, a gente brinca assim, nossa, fulano tem lábia. O que fulano tem lábia? Fala e já pega a pessoa ali, ela conquista as pessoas. E aí tem um ditado que fala assim, quem não te conhece que te compra.
Por quê? Porque compra mesmo, porque a pessoa é tão simpática, ela é tão sedutora, ela é tão sorridente, ela conquista as pessoas. Só que aí vai convivendo com essa pessoa. Quanto mais você convive com ela, mais você percebe o dano que ela pode causar no meio que ela vive. Ela vai contaminando as pessoas ali. Ela seduz um, mas ela começa a lançar. Para seduzir o outro, o que ela faz? Ela começa, talvez, a falar mal. Então, vai aquela semente de discórdia sendo lançada ali, tá? A falsa espiritualidade, o que é isso, gente? Ela usa a profecia para poder até mesmo manipular as pessoas. Ou seja, não, ali tem profecia, então ali é o lugar de Deus. Mas será que tudo que está sendo falado ali, gente, é verdade? Será que tudo que a pessoa entrega é 100% garantido? Eu conheço pessoas que já me decepcionaram muito com essa questão de profecia. Gente que às vezes vinha falar alguma coisa comigo que não tinha nada a ver com nada. E quantos falsos profetas tem por aí, gente? Quantos falsos profetas? Eu tive uma experiência, teve uma vez que tinha um profeta na cidade, ele veio de fora, e, nossa, estava um alvoroço, todo mundo falando que ele estava sendo muito usado por Deus, que ele falava até o chassi do carro, não sei o que, aquele negócio todo, né? E um dos meus sobrinhos estava muito envolvido com essa turma, e eu falei, não, eu vou lá para mim ver qual que é, vou nesse culto para mim ver o que está acontecendo, e vou lá para ver, porque eu fiquei até curiosa, fui de curiosidade, tentando ver mesmo se está o profeta. Quando chegou lá, sabe quando você tem o Espírito de Deus e o seu Espírito não testifica com aquele lugar? O meu Espírito não testificava, eu comecei a pedir perdão a Deus, falei, Deus, me perdoa se eu estou julgando, se eu estou criticando, perdoa meu coração se ele é um homem de Deus, e vai me perdoando, porque se for do Senhor, o Senhor vai usar ele para falar comigo, se não for, o Senhor vai confirmar também. Aí, meninas, ele veio do meu lado, chegou perto de mim, pôs a mão em mim e começou a falar, me entregando uma profecia, tipo assim, esse seu sofrimento está chegando ao fim, um relacionamento amoroso abusivo, um negócio assim, mais ou menos desse jeito. Ô, gente, eu para a glória de Deus, eu sou muito abençoada no meu casamento, eu sou muito feliz, tenho um marido que cuida de mim como Cristo cuidou da igreja, ele cuida de mim mesmo. Então, eu não tinha dúvidas que aquilo não era de Deus. Foi a confirmação de que aquilo era uma manipulação. Por quê? Porque se ele chegasse perto de uma mulher que estava sofrendo emocionalmente por um abuso de relacionamento, vocês acham que aquela mulher não ia falar, nossa, esse é um homem de Deus, porque coincidiu. Então, parece que eles olham para a pessoa assim, vou entregar isso aqui, porque vai dar certo com essa pessoa. Então, eu percebi ali, gente, depois eu fui vendo aquilo, era uma podridão por trás, era algo tão incoerente, e isso é a doutrina de Jezabel, tentando enganar o povo, usando a profecia para manipular até mesmo a decisão de quem iria ofertar. Então, eu falo para vocês, tomem muito cuidado com essa questão de profecias, de ficar atrás de profetas. Quem é maduro para entender, não vai se decepcionar com facilidade. Mas esse meu sobrinho, por exemplo, que estava lá, não permaneceu no evangelho, não permaneceu. As coisas que presenciou talvez não fortaleceram a fé dele, né? Era fraco, não tinha alimento sólido para isso. Eu hoje sei muito bem identificar, mas nem todos sabem, né? Uma outra questão que eu falei aqui, gente, que é a da insegurança. Por que eu disse que pode ser uma pessoa insegura? Porque tem medo de perder o poder e por isso domina. No fundo, há uma insegurança. Se eu não dominar, outro vai vir, vai pegar o que eu faço. Então, por insegurança, medo de perder o domínio ali, manipula, tende a querer usar essas profecias aí para prender o povo, para continuar na liderança, tá? E desconectada de Cristo, não precisa nem falar, né, gente? Ela promove sempre a si mesma e não Cristo. Então, quando a gente olha para isso, uma liderança, segundo a doutrina de Jezabel, a gente ela tem foco no controle e não no serviço. Ela usa a sua posição para vantagem própria. E ainda se infiltra no nosso meio com aparência de piedade, de simpatia,
de sedução. Aparentemente, não é feia, não. Imagino que Jezabel era linda, gente. E aí, o que vai acontecer? Vai trazer maior confusão no meio do povo de Deus. Vai causar dependência emocional dos liderados, porque se não tiver profecia, a pessoa já acha que Deus não está ali. E ela, essa líder, gente, que é segundo a doutrina de Jezabel, eu não vou falar que ela está possuída por Jezabel, não, porque não está, tá? Ela segue uma doutrina que é parecida com a doutrina de Jezabel. Ela resiste à correção, gente. Ela não entende o que é uma hierarquia. Na verdade, não quer nem ser liderada, né? Nem quer ser liderada. Ela quer liderar, não aceita ser liderada. E isso aí é causa de muitas, muitas doenças no meio do povo de Deus, tá? A irmã Ângela está citando para nós aqui que já passou por algumas situações. Profecias parecem um roteiro. E tem mesmo. Muitos que carregam profecias assim já por costume, por rito. E quando é de Deus, minhas irmãs, se cumpre. Eu já tive pessoas de Deus que profetizaram na minha vida e eu recebi sim o que foi falado. Eu creio ainda nos profetas de Deus. Mas existe também as pessoas que estão ali falsamente, né, servindo a Deus e te entrega algo que não é legal. Teve um dia que eu me decepcionei, boba aqui, graças a Deus, hoje eu sou madura, mas quando a gente está no início da fé, a gente fica nessa de querer ouvir os profetas, né? Então a gente vai atrás. Não sei se mais alguém se identifica ou se já gostou de ir atrás de profeta. Teve um dia que as meninas me chamaram para ir orar na casa de uma irmã. Vamos orar lá na casa dessa irmã, que ela é uma benção, tal, Deus usa ela. Eu falei, vamos embora, vamos lá orar então. Chegamos na casa dela e eu estava de esmalte, eu estava de batom, eu estava de calça. Gente, essa irmã só faltou pouco me jogar lá dentro do inferno. Porque ela começou a falar, não para mim, mas indiretamente, que quem pintava as unhas ia entrar no céu sem unha. E quem passava batom ia entrar no céu sem os lábios. Eu falei, será que essa mulher não sabe que nós vamos ter o corpo transformado? Não, gente, ela é tão ignorante a esse ponto. Eu fiquei assim, eu saí de lá, eu saí, as meninas, até hoje, as meninas que estavam comigo, pegam no meu pé. Cuidado quando você vai entrar sem beijo lá no céu, hein? E sem unha. Eu falei assim, gente, se Deus quiser, eu vou entrar, porque eu não vou entrar com isso aqui, não. Essa casca aqui não vai ser a mesma mais. O meu corpo vai ser transformado. Não vou precisar de botox mais, não. E aí, gente, eu fiquei assim, olha que religiosidade. Ela quis impor a religiosidade dela ali para nós, porque estava vendo que nós não estávamos nos mesmos trajes dela. E eu falei, Deus tem misericórdia, né? Hoje eu penso muito bem, sabe, antes de ir atrás de alguém para buscar uma revelação de Deus. Acredito que ainda existam, tá? Homens e mulheres usados por Deus. Vamos falar um pouquinho das consequências emocionais, gente, que causa nos liderados, né? O que vai acontecer se eu tenho um líder que é manipulador, que é controlador, ou se eu sou essa líder? Porque existem essas líderes, tá? Então, vocês que vão liderar aí, é muita oração e pedir a Deus mesmo, para que Deus possa cuidar de vocês, para que vocês não caiam nessa. A primeira coisa que um liderado tem como ferida é o medo. Então, o que vai acontecer com essa pessoa que tem medo? Ela vai ter dificuldade de expressar suas opiniões e ideias. Não vou falar nada não, porque a minha líder não vai gostar. Ela causa aquele medo, aquele pânico na pessoa. Eu vou guardar minha opinião para mim. Minha opinião não tem importância, não. A minha opinião não tem valor. E aí vai deixando essa manipulação tomar conta de tal forma que não se expressa. O medo não permite ela se expressar. Uma outra ferida que causa, gente, é a culpa, ferida da culpa. E é aquela constante sensação de ser inadequada espiritualmente. Não, só minha líder que sabe, só minha líder que pode fazer. E isso, gente, é um perigo, tá? É um perigo, muitos estão assim. Eu sou inadequado, por quê? Porque eu acho que o outro é o santarrão. E eu não mereço o amor de Deus. Ou eu não mereço liderar. Não, eu errei muito, eu pequei muito e o outro nunca pecou. O
que nunca pecou, gente? Quem nunca pecou é mentiroso quem falar que nunca pecou. A Bíblia diz isso, né? Então, além do medo, da culpa constante, vem uma exaustão emocional. A pessoa fica tão sobrecarregada emocionalmente que a batalha espiritual dela vai ficar ali muito intensa, fica sobrecarregada, cheia de questões para resolver. E aí, gente, pode vir com tudo isso aí uma rebeldia, ou seja, essa é uma reação à manipulação ou ao bloqueio do crescimento. Não, eu não tô crescendo, não estou avançando, eu vou me rebelar. Algumas pessoas saem da igreja e outras pessoas entram numa confusão espiritual tão grande que começa a distorcer ali a visão sobre Deus e sobre si mesmo. Eu tenho vivido num tempo que não sei, parece que tem tanta gente falando comigo assim, não, eu amo a Deus, eu tenho relacionamento com Deus. Eu ouvi uma pessoa falar isso comigo essa semana mesmo. Não, eu amo o Senhor, eu gosto de orar, eu tenho meus momentos com Deus, sei que Ele me entende, mas a igreja não, eu não quero igreja mais. Já fui muito decepcionada. Então, a pessoa parece que vai perdendo ali o equilíbrio e ela sai. Por quê? Porque ela se vê ali frustrada em muitas coisas. E vamos ser sinceros, gente, se nós não fôssemos maduras emocionalmente e espiritualmente, a gente não ficaria em nenhuma, porque todas têm defeito. Então, nós é que precisamos amadurecer e entender e aprender a discernir o que é que está sendo uma liderança manipuladora ou não. E fora também, gente, a perca da nossa identidade. Nós já não sabemos quem nós somos em Deus. Pode entrar o feminismo. O feminismo, ele tem muito essa questão aí da mulher no poder, da mulher ser poderosa, da mulher fazer, a mulher ser o centro. Eu concordo em muitas coisas no feminismo, no sentido bom das lutas que foram ali travadas para conquistar os nossos direitos. Eu gosto dessa parte, mas eu não gosto da parte quando diz que meu corpo, minhas regras. Não, meu corpo, regras do Senhor. É o Senhor que falou sobre as regras. E aí eu posso cair, se eu estiver nessa doutrina de Jezabel, numa ideia errada de achar que eu mesma me basto, que eu mesmo tenho poder para fazer todas as coisas, e isso vai trazer um grande prejuízo para mim, né? Eu, quando estava estudando essa lição, gente, eu baixei um livro, deixa eu só achar aqui para falar o nome certinho para vocês, porque senão eu vou me esquecer. Foi desse livro, o nome do livro é Contra o Sistema. Não sei quem já viu. E quem quiser, se alguém quiser esse livro, eu mando depois em PDF, tá? Ele é da Tamires Garcia. Eu amo ouvir os louvores da Tamires Garcia. E ela se decepcionou muito com a igreja brasileira. No entanto, ela foi embora do Brasil, não mora fora, e ela fala muito sobre isso, sobre as coisas que aconteceram. E eu vou citar um trechinho aqui, que é ela falando, tá? Ela falou assim, ó, no meu caso, grande parte se dava por causa da minha própria vaidade. Eu acreditava que se assumisse mais alguma responsabilidade dentro da instituição, se fosse um pouco mais respeitada, se ganhasse um pouco mais de prestígio, se ficasse um pouco mais velha, quando estivesse casada, então eu seria ouvida. E, finalmente, eu poderia ser uma agente de Deus para mudar as coisas. Tudo isso causou-me terríveis consequências físicas, espirituais e emocionais. Ou seja, eu achei linda ela assumir isso, que por grande parte por causa da própria vaidade. Por quê? Porque ela queria ser reconhecida. Ela queria ser respeitada, queria ter prestígio dentro da instituição. E, para isso, o que ela começou a fazer? Muitas vezes, a abraçar todas as coisas. Eu estava falando com uma amiga hoje sobre isso, que muitas vezes eu tenho percebido mulheres que estão abraçando o mundo e deixando as suas casas. Abraçando a igreja, de certa forma, nós devemos sim servir o Senhor, fazer com excelência para Ele, mas até que ponto eu devo assumir vários ministérios,
várias questões e a minha casa está despedaçada. Até onde é viável? Até onde Deus quer isso de mim? Então, é necessário que eu não queira agradar os homens, porque senão, na igreja, gente, há uma falta de, como diz a Bíblia, né? É grande a seara e são poucos os trabalhadores. Aí, o que acontece? Sobra para aqueles que são mais dispostos. Pode reparar que quem tem um cargo na igreja tem mais de um. O pastor sempre aproveita da pessoa no sentido bom, gente, de não, essa aqui me ajuda, essa aqui eu preciso dela para isso, para aquilo, e tenta te colocar ali em várias funções. E aí, para agradar o líder, para agradar as pessoas, eu acabo assumindo aquele monte de coisas. Uns para ser reconhecidos, como a Tamires citou aqui o caso dela, e outros porque não sabe dizer não, né? Então, eu preciso analisar como anda a minha vida, como anda a minha entrega, o que eu estou fazendo, como eu sou como líder. Eu preciso identificar que líder sou eu. Será que eu estou tentando manipular e controlar? Eu, nesses 15 anos de liderança, gente, com mulheres, eu procurei muito deixar as pessoas que caminham comigo muita vontade, muita vontade. Eu nunca impus nada para ninguém. Sempre convido, chamo para as coisas, mas se a mulher decide se afastar, se ela decide ir, eu brinco que elas vão perfumar outro jardim, e Deus sempre levantou pessoas com características iguais àquelas para me ajudar. Eu não posso pôr um cabresto e falar assim, não, se você não me ajudar no Rosas, você não vai ser abençoada mais. Não, eu tenho plena convicção que há uma bênção liberada sobre o grupo, eu tenho plena convicção do que Deus está fazendo, e eu fico triste quando sai alguma mulher, mas eu dou para elas espaço. Não imponho, não. Eu, às vezes, me entristecia porque saía uma pessoa, nossa, me ajudava demais, demais, demais. Aí, o que vinha? Uma outra com as mesmas características, que fazia as mesmas coisas dela, porque o Senhor levantava. O jardim não é meu, não é da Helena. Eu tenho que ter essa convicção, e quando eu sei que eu estou trabalhando para o Senhor, Ele é o dono. Então, Ele vai conseguir mais pessoas para trabalhar comigo. É só a gente orar e falar assim, Deus, eu estou precisando de alguém para me acompanhar. Manda uma amiga espiritual, manda alguém para estar comigo, me acompanhando. Agora, não adianta eu querer impor aquelas que já estão comigo, não. Não posso ter necessidade de controlar tudo. Não. Tá? Então, como que eu vou identificar essa influência em mim mesma ou no ambiente? Eu identifico essa necessidade através de quê? Um olhar. Eu tenho necessidade de controlar todos os aspectos? Eu tenho necessidade de controlar pessoas? Eu tenho que fazer essa pergunta. E aí a outra pergunta, você fica insegura quando alguém cresce e é elogiada? Essa pergunta aqui é muito interessante, porque a gente, às vezes, vê o outro evoluir na mesma área que a gente e tem medo. E não pode, isso não é legal. A Michelle colocou aqui, Helena, uma liderança fragilizada pode confundir uma liderança forte, organizada, com manipulação? Não, no caso, eu não entendi 100% a pergunta, mas eu acho que você quis dizer o seguinte, uma liderança fragilizada pode confundir uma liderança forte e organizada com manipulação? Não, uma liderança forte e organizada é necessário, isso é bom. Só que a manipulação vai ser de que forma? É do meu jeito, eu tenho que fazer, você tem que seguir aqui a cartilha aqui desse jeito, senão você está fora. Não deixa você expressar, não deixa você atuar, não deixa você sair daquele papel ali, tá? Uma liderança fragilizada, ela com certeza pode levar, sim, a esse tipo de manipulação. Porque eu estou fragilizada pelo medo, aí eu vou impor. Eu estou fragilizada com medo de perder o membro, eu sou frágil nessa área, então eu não vou deixar o membro sair. Eu já vi pastores, acompanho muitas mulheres, eu vejo pastores que não permitem nem as mulheres ir pregar em outra igreja, só na deles. Não pode, não. Eu fico olhando e falo assim, gente, onde está escrito isso?
Por que isso? É medo da mulher ir para outro lugar. Então, isso aí não é legal, não. Essa questão de uma liderança fragilizada, ela pode sim ser uma liderança que traz manipulação também. Não sei se respondi a sua pergunta, Michele, porque eu não entendi ela 100%. Se você quiser abrir o áudio e falar, pode falar, tá? Você está podendo falar? Depois só me deixa saber, tá? Se eu respondi a sua pergunta, porque eu não entendi 100%, não sei se é como eu pensei. Então, essa questão da pessoa ficar insegura quando alguém cresce é elogiado, se sentir ameaçada por outras líderes, gente. A pessoa, por exemplo, eu tenho um projeto, aí vem uma mulher e quer criar um projeto parecido. Aí eu fico com medo e não permito com que ela abra um projeto igual ao meu, porque eu estou com medo do projeto dela ser melhor que o meu. É um tipo de ameaça? Não, para mim, pelo contrário, quanto mais mulheres estiver trabalhando para o reino, melhor é. Porque, gente, a intenção não é a Helena crescer, não. Eu não estou numa competição de empresa, de negócio, não. As pessoas parecem que veem como se fosse uma competição de empresa, de negócio. Não, o meu negócio tem que ter mais mulher que o negócio da outra. O que é isso? Olha o espírito da doutrina de Jezabel aí. Não, se Deus te mandar pregar para 3 mulheres, você vai pregar para 3. E se Deus te mandar pregar para 3.000, prega para 3.000. Nós temos que ter essa concepção e essa consciência. Eu não estou fazendo para mim mesma. Eu confesso para vocês que nós, líderes, temos a tendência de nos entristecer. Por exemplo, no sentido de que eu sempre vi o grupo muito cheio, né? Muita mulher, às vezes encontros com 50, 60 mulheres. E aí, quando eu vejo um número pequeno, tende a me dar aquela tristeza. Eu falo, nossa, hoje veio tão pouca mulher. Nossa, será que eu não fiz suficiente? Será que a propaganda não foi suficiente? Será que tem alguma coisa de errado? Aí, ao mesmo tempo, eu penso, Deus, o Senhor trouxe essas aqui. Então, me dá amor por essas aqui, independente do número de mulheres. Eu preciso estar, gente, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não posso olhar para a questão de quantas mulheres estão ali, ou se o meu grupo tem 10 e o da outra tem 20. Não, faz o que Deus te mandou fazer. Não é sobre números, é sobre almas. E uma alma importa para o Senhor. A Bíblia diz que há festa no céu quando uma alma se arrepende. Então, por que eu, Helena, vou querer 1.000 almas? Que bênção se eu puder alcançar milhares, né, gente? Mas se eu puder alcançar uma também, já fiz aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, eu não posso me sentir ameaçada de forma nenhuma com o projeto de outras pessoas, não. Pelo contrário, eu tenho que ser aquele suporte. Se eu já estou num caminho há 15 anos, eu posso ajudar isso, ser o suporte para aquelas que estão começando agora. Isso não vai ameaçar o meu projeto. Até mesmo porque o projeto não é meu, né? Não é meu projeto, o projeto de Deus na minha vida. Não traz ameaça, não. Fica em paz, tá? Outra pergunta: seus liderados têm medo de você? Há uma diferença muito grande, gente, em ter medo e ter respeito, tá? Medo e respeito é diferente. Eu percebo que, às vezes, as meninas têm um respeito tão grande comigo que é até engraçado, que elas, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de falando que a pessoa foi perguntar uma coisa para ela, falou, acho que ela não deve ter te falado, porque ela ficou com medo de te falar, ficou sem graça e tal. Eu falei, gente, elas podem chegar direto em mim, eu sou muito acessível, mas quem não me conhece direito ainda fica com aquele negócio, né? Não, a Helena é a líder, não vou falar com ela, vou ficar mais na minha, e tem esse certo receio. Mas Deus me livre das mulheres ter medo de mim. Deus me livre, eu quero que elas tenham respeito, isso sim, mas medo não. Então, olha para vocês verem como que é fácil identificar um líder dominador. Você precisa pedir permissão para se encontrar com os amigos, para os seus líderes? Ou os seus liderados precisam pedir permissão para você? Essa é uma característica de um líder dominador.
Tem líder, gente, para vocês terem uma ideia. Eles incentivam os seus liderados a não ter filhos. Por quê? Porque vai atrapalhar o ministério. Isso é manipular ou não é? Então, muitas vezes, o líder, ele vai impondo tanta tarefa para a pessoa que vai levar o quê? O membro a negligenciar a família. E ele não está vendo isso, não? Claro que ele está vendo isso. Se eu estou sobrecarregando alguém a tal ponto que ela não pode ficar com a sua família, eu estou levando uma carga pesada para essa pessoa. No último evento que a gente fez, o Café com Fé, uma das meninas que me ajuda, ela é até minha tesoureira, Thalita, ela não se importa de eu falar, mas ela entrou em contato comigo, falando assim, olha, minha líder, eu preciso te pedir para faltar desse evento. Eu nem queria, não, porque eu amo estar lá, mas a minha vida está tão complicada esses dias, é tanto trabalho, tanta coisa, eu preciso desse sábado para ficar com os meus filhos, porque eles estão me cobrando. Eu falei, minha filha, eu ia te culpar se você viesse para o evento e deixasse seus filhos. Por favor, fique com seus filhos. Ou seja, eu não posso impor para ela que ela tinha que estar lá comigo, porque ela me abandonou, você não quis ficar, era só um evento de um sábado, você não podia ficar comigo, levando aquela culpa para o outro, sabe? E isso é uma líder dominadora, tá? Então, tem líder que leva a sensação para o outro que se faltar num culto será punido. Faltar do culto, nosso Deus, é pecado demais. Gente, não é bem assim não, tá? É claro que nós temos um compromisso com a nossa igreja, mas nós temos que ver, às vezes eu vou precisar faltar, tá? Uma outra coisa, um líder manipulador, ele fala assim, nossa, eu fiz tanto por você e agora você vai sair, vai para outra igreja? Foi eu que te batizei, foi eu que te casei, foi eu que não sei o quê, e vai jogando a culpa. Talvez a pessoa está indo para outra igreja porque o marido precisa ir, talvez os filhos estão querendo ir para uma outra igreja e a pessoa está querendo acompanhar. E aí, o que acontece? Ele fica ali lançando uma culpa terrível, como se a pessoa não tivesse liberdade, gente, de escolha. E não pode ser bem assim, né? Eu fiz muito por você, é uma cobrança. Quem fez foi você? Quem faz é o Senhor. Outra coisa, deixa eu ver aqui uma outra característica. A opinião de seu líder é tratada como opinião de Deus? Você pode escolher quando e com quem irá fazer alguma coisa? Você pode escolher livremente onde vai trabalhar? É considerado menos espiritual por não trabalhar na igreja? Em sua comunidade local, valoriza-se mais a palavra profética vindo da liderança do que das escrituras? Tudo isso é sinal, gente, de uma característica de doutrina de Jezabel. Então, até aqui eu falei para vocês sobre essas características, citei exemplos, dei uma adiantada aqui, nós já estamos caminhando já para um ponto bacana da aula, que é a solução agora, né? Mas até aqui deu para vocês entenderem, gente? Ficou alguma dúvida com essa questão sobre a doutrina de Jezabel, sobre as consequências, o que acontece? Ou está tudo ok? Então, vocês estão colocando joia aí, é porque está dando para acompanhar, então, né? Então, agora eu quero falar para vocês como, então, que a gente vai destronar Jezabel, que é essa questão dessa doutrina aí, né? Qual que é o primeiro passo? Lá em Apocalipse 2, no mesmo texto que nós lemos, no versículo 21, fala assim, arrependa-te, pois. Ou seja, o primeiro passo é reconhecer essa influência e pedir perdão ao Senhor. Então, se em algum momento eu fui manipuladora, se eu fui aquela líder que tentou prender o seu liderado, que tentou ali manter o liderado preso, eu preciso pedir perdão a Deus, eu preciso falar com o Senhor que eu me arrependo disso, que eu não tenho como controlar tudo isso. Então, eu vou me arrepender de ter feito, tá? É o primeiro passo, arrependimento. Qual que é o segundo passo, gente? Submissão ao Espírito Santo. Primeiro eu me arrependo e eu vou voltar minha liderança ao serviço de Cristo.
deixar ele fazer. A Bíblia fala em Mateus 10:43, quem quiser ser o maior, seja o servo. Ou seja, eu estou aqui para servir e não para ser visto. É um fato. Terceiro ponto, volte-se, venha para a verdade. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, muitas pessoas estão aí na presença do Senhor, mas não conhecem Ele de verdade. Porque se nós conhecemos verdadeiramente quem Ele é e desejamos ser como Ele, jamais vamos ser como Jezabel, jamais. Uma quarta dica, gente, mentoria e prestação de contas. O que é isso? Tem alguém para te acompanhar, para te corrigir em amor? É necessário a gente ter alguém que nos acompanhe, alguém que fale verdades para nós. O meu ministério, ele é muito fora da igreja. A maior parte dele. Na igreja, basicamente, eu prego e dou aula na escola dominical, é a minha única função. Mas eu já fui no meu pastor, sentei com ele, falei, pastor, eu estou aqui, se o senhor vê algo errado, se houver algo que eu preciso corrigir, pode me chamar. Ele, minha irmã, você me deixa muito aliviado com isso, falando isso. Acho que ele pensava que eu era tão independente, né, por ter o projeto fora da igreja, ele era novo na igreja, que ele não acreditou que eu falei isso com ele. Falei, não, eu estou aqui como ovelha, eu sou ovelha também, eu não sou só líder, não, eu tenho um pastor. Falei para ele, eu tenho um pastor, o senhor é o meu pastor. Então, gente, para que haja uma liderança saudável, qual que é a indicação disso? Um líder cristão, ele precisa viver uma vida santa, respaldada pela palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4:16, fala assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, a doutrina precisa ser bíblica e não doutrina do mundo, não doutrina de demônios. Então, não é necessário apenas a gente pregar a palavra, mas é não adulterar ela, é viver conforme ela. Isso é necessário. E aí eu preciso aprender, gente, a liderar. Eu preciso aprender a ser uma boa líder, eu preciso aprender a ser uma mulher segundo o coração de Deus, liderar a mim mesma, me curar, que foi o que nós falamos no nosso primeiro módulo da mentoria. E falando na mentoria, meninos, eu queria até falar com vocês aqui, porque algumas que estão aqui falaram em ir para a segunda parte comigo, né, segundo nível. Eu estava conversando com algumas mulheres, estou vendo muita dificuldade de ter disponibilidade do horário, porque quem é líder, quem é mulher aí que serve na igreja, sempre tem algum compromisso, sempre tem alguma coisa, está tendo essa dificuldade. Eu estou com um projeto novo, meninas, que vai ser gravar essas aulas no estúdio, gravar para colocar numa plataforma, porque cada mulher vai poder assistir no seu tempo, e deixar essas aulas gravadas, porque aí vai ficar mais fácil para poder ter um entendimento, para poder ter a compreensão da matéria que eu quero passar, tanto do módulo 1, que foi o que a gente fez, eu vou gravar também essas aulas, que eu pretendo ter uma plataforma de estudo, e já pretendo gravar o módulo 2 também. E aí a gente pode, para quem comprar o módulo 2, vai comprar as aulas já gravadas, vai assistir no tempo que for possível, quantas vezes for necessário, vai receber material, e também a gente pode marcar um encontro para tirar dúvidas, para conversar sobre a matéria, para saber qual a necessidade, e a manutenção do grupo também, tá? Muitas pessoas gostaram dessa ideia. Depois vocês me digam o que vocês acharam dessa ideia também, sobre essas aulas já gravadas também, para ficar mais fácil. Mas não gravado igual aqui no Google Meet, não. Uma forma mais profissional mesmo, tá? Depois vocês me falam o que vocês acharam da ideia, tá bom? E aí, gente, voltando aqui, como identificar uma liderança saudável? Lidera com exemplo e não com imposição. Paulo falava assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, uma mulher que é uma líder saudável, ela vive o que prega. E é de dentro para fora. Não é só fora, não é só aparência, não. E essa líder, ela valoriza pessoas acima de resultados. Ou seja, é o que eu disse aqui agora há pouco.
Não é sobre vidas, não é só sobre vidas no sentido de número, não, vidas no sentido de alma. Então, eu preciso cuidar das pessoas, respeitar os processos e evitar, gente, aquele ativismo religioso, tá? Eu preciso valorizar pessoas acima do resultado. E eu preciso muito, muito, muito saber ouvir. Eu preciso saber ouvir. E também saber corrigir com amor e ser corrigida. Eu preciso ter um coração ensinável, corrigir com graça e permitir também que eu seja confrontada sem um orgulho ferido, tá? Quando eu entendo isso, eu vou promover um crescimento e autonomia espiritual. Ou seja, eu vou incentivar meus liderados a crescer, a servir, a superar a minha própria liderança. Eu não posso criar dependência emocional, não. Eu falo com as mulheres que estão comigo, vocês têm capacidade, vocês têm voz, vocês sabem falar, vocês sabem pregar. Voem. A minha ordem para elas é para que elas possam voar, mas aí eu brinco assim, não vou para muito longe que eu fico com ciúmes, não vou para muito longe de mim, eu não te vejo, mas é para voar. Então, para isso, nós precisamos ter uma vida devocional ativa, buscar Deus em todas as decisões que eu precisar tomar, e tomar essas decisões, gente, baseadas na dependência do Espírito Santo, e não na própria força. Não na própria força. E uma líder que ela é saudável, ela trabalha em equipe e compartilha responsabilidades. Não é tudo sobre ela, não é tudo para ela, não vou centralizar. Eu preciso entender que liderança não é trono, é missão. Missão. E, sétimo lugar, essa líder é emocionalmente equilibrada, sabe administrar as emoções, evita explosões, controle, manipulação, chantagem emocional. Você lembra que eu falei? Uma líder ferida fere, uma líder curada cura. Foi um tema da nossa mentoria. Então, eu preciso entender que precisa haver uma coerência entre a Helena líder de mulheres e a Helena mãe, a Helena esposa, a Helena filha, a Helena irmã. Ou seja, do mesmo jeito que eu estou lá no altar, eu sou no íntimo também. As pessoas precisam me conhecer como essa mulher que pode sim pastorear a família, pode sim abençoar todos, tá? E aí, gente, principalmente, eu preciso aprender a me submeter às autoridades, porque eu não sou rebelde. E, por último, ter uma visão clara e cristocêntrica. Uma mulher que lidera com propósito, ela tem uma visão dada por Deus, centrada em Jesus e não nela mesma. Ou seja, é centrada em Jesus. Eu faço por ele, para ele. Uma liderança saudável, ela aponta para Cristo e não para Helena. Se apontar para Helena, tem algo de errado. Se apontar para Ana Júlia, tem algo de errado. Se apontar para Aninha, tem algo de errado. Aquilo que vocês estão fazendo tem que apontar para Cristo. Quando aponta para Cristo, está certo. Se Cristo está sendo reverenciado, mostrado, se Cristo está sendo ali, se ele está brilhando, é o correto. Então, eu acredito que se nós nos colocarmos na dependência do Espírito Santo, como mulheres que estão prontas para servir, nós não vamos andar como Jezabel, não vamos permitir que essa doutrina se instale na nossa casa, na nossa igreja, na nossa liderança e principalmente no nosso coração. Então, nós temos que nos colocar diante do Senhor, chamadas para liderar com justiça, compaixão, verdade. E se em algum momento nós permitirmos que a influência do espírito de Jezabel venha dominar a nossa vida, nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos ter em nós um coração humilde, servo, livre de toda idolatria, maldade. Nós queremos liderar como Cristo, que veio para quê, gente? Cristo veio para servir e amar. Então, que cada uma de nós possa também servir e amar. Esse é o nosso chamado, servir e amar. Não tem outra
outra questão a mais, além disso, não. Se eu servir e amar, se eu amar e servir, com certeza já fiz aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, é isso, essa aula que eu preparei hoje para vocês. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham entendido, né, aquilo que eu quis transmitir a vocês. E espero que vocês possam estar comigo na próxima mentoria, que é a mentoria dando sequência ali àquilo que a gente já estava trabalhando, indo num nível mais profundo, e que o Senhor possa nos abençoar e guardar o nosso coração de todo mal, de todo empecilho. Meninas, desejo para vocês uma noite abençoada, que o Senhor possa guardar o sono de vocês e dar a vocês o sono dos justos, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por participar até agora. Um grande abraço para vocês. Boa noite a todas.